eu sou o Daniel Dias, autor de A Cidade Flutuante, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os sentidos do fantástico na literatura e depois, no segundo momento, dar algumas dicas de escrita sobre narradores e tipos de discurso. Bom, antes da gente começar a falar sobre literatura fantástica, eu acho que é importante definir o que é gênero literário. Acredito que todo mundo já tem uma ideia bastante instintiva sobre o que significa gênero, mas eu acho que é bastante importante dar essa pincelada antes de começar. Quando a gente vai no cinema e dá uma olhada na sinopse do filme que a gente quer assistir, vai estar ali indicado a que gênero esse filme pertence. Pode ser comédia romântica, ação, suspense, terror, documentário, enfim, existem vários. Na literatura é a mesma coisa. O gênero nada mais é do que uma regra que se aplica a vários textos. Em vez de enxergar cada texto na sua singularidade, o que se busca é estabelecer semelhanças, relações entre esses textos e que faça eles pertencerem a escalas dentro do universo da literatura. O gênero nada mais é do que uma escala através da qual você vai relacionar uma obra com todas as outras obras que existem. Supor que, ou melhor, negar a existência de gênero seria o mesmo que supor que uma obra não mantém relações com todas as obras que foram feitas antes dela, o que não é verdade. Toda teoria de gêneros tem um quê de arbitrariedade. Por exemplo, se eu quisesse, eu poderia inventar agora um novo gênero, como, sei lá, a definição de um seria obras em que o protagonista morre no final, ou obras com mais de 200 páginas, ou menos de 200 páginas, ou obras em que o primeiro capítulo começa com a letra A. Pronto, está inventado, esse é um novo gênero. O problema seria que, bom, essa é uma categoria muito abrangente. Eu teria no mesmo gênero obras muito diferentes entre si. Isso não nos ajudaria em nada em criar escalas minimamente plausíveis dentro do universo da literatura. Eu escolhi falar sobre os diferentes sentidos do fantástico na literatura, falar sobre literatura fantástica, porque sempre que as pessoas me perguntam sobre o que é teu livro, eu admito que eu não sei exatamente o que responder. Geralmente eu digo literatura fantástica, mas eu não tenho certeza se as pessoas entendem o mesmo por literatura fantástica como eu entendo. Bom, vamos ao que interessa. Eu estou aqui com um dicionário, o Aurélio, um dicionário um pouco velho, como vocês podem perceber pelas folhas que estão caindo, e também bem grosso. E eu vou aqui nesse dicionário ler a definição para vocês do verbete fantástico. Lá, página 611. Aqui. O primeiro sentido que aparece na definição, eu acho que é o que mais importa para a gente aqui, é adjetivo. Só existente na fantasia ou imaginação. Imaginário. Ilusório e real. Bom, pode ser que muita gente fique satisfeita só com essa definição, mas eu não fico. Se a gente parar para pensar, a gente vai ver que toda literatura de ficção, toda ficção, existe apenas na imaginação. Então, aplicar essa definição que eu acabei de ler à literatura seria o mesmo que dizer que toda literatura é literatura fantástica. E, bom, isso não nos ajuda muito no que a gente está tentando fazer aqui. Para a gente poder aplicar essa definição de fantástico à literatura, a gente tem que chegar a dois níveis do texto. Um deles, que embora também seja ficção, respeite as leis do nosso mundo, as leis naturais, e outro que vá para o sobrenatural, que não respeite as leis naturais. E aí sim dá para dizer que existe apenas na imaginação, na nossa imaginação, e é irreal, ou ilusório, imaginário, enfim. Eu vou começar falando sobre o que eu acredito que seja o sentido mainstream de literatura fantástica hoje em dia, que é a literatura fantástica como um gênero que comporta três subgêneros: o horror, a fantasia e a ficção científica.
Quando eu disse que o fantástico na literatura se refere a algo imaginário, ilusório e real, eu quis dizer que se refere a algo que não seja reconhecido ou não exista na nossa realidade. Bom, segundo essa definição de literatura fantástica, tem os três subgêneros que eu já falei, e cada um deles vai trabalhar de uma forma diferente esse elemento fantástico ou sobrenatural. Acho que eu prefiro a palavra sobrenatural, na verdade. Esse elemento sobrenatural. O horror, por exemplo, vai conter elementos como vampiros, demônios, o diabo, enfim, por aí vai. E que tende, geralmente, é super importante enfatizar isso, tende geralmente, não é uma regra universal, mas ele tende geralmente para algo mais macabro, para algo que suscite medo, para o terror, por assim dizer. A fantasia, por sua vez, vai conter magia, fadas, mas, bom, fadas também é uma derivação de magia, e Harry Potter se encaixa aqui nesse subgênero perfeitamente. A obra de Tolkien também, O Senhor dos Anéis, O Hobbit, As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis também. E o terceiro subgênero, ficção científica, bom, esse todo mundo já imagina bem o que é. É sempre o fantástico encontrando suporte na ciência. Por mais absurdo que essa explicação possa ser, é um fantástico que exige uma explicação. Frankenstein, por exemplo, eu diria que Frankenstein ele tende mais para ficção científica, se você pensa em toda a forma como o monstro é criado, né, do que para o horror. Enquanto o Drácula, de Bram Stoker, esse livro aqui, que é... Bom, demorei um pouquinho para ler, mas é uma leitura que vale a pena, recomendo, se alguém se interessar. Enquanto o Drácula, de Bram Stoker, ele vai para o horror, porque não tem nenhuma explicação por trás da essência do Drácula. É algo que exige que você feche os olhos e simplesmente acredite naquilo. Enquanto o Frankenstein, embora seja uma coisa que não aconteça, ou que se saiba nunca tenha acontecido na nossa realidade, encontra uma explicação na ciência. Esses três subgêneros que pertencem a essa definição de literatura fantástica, eles não têm limites muito claros, muito rígidos entre si. Por exemplo, no universo ficcional de Harry Potter, existem lobisomens, mesmo lobisomens sendo criaturas que pertençam tradicionalmente ao horror, e mesmo Harry Potter pertencendo quase inteiramente à fantasia. Nada impede, é completamente natural que existam obras que transitem entre esses subgêneros. Por exemplo, a gente poderia ter uma nave espacial cheia de vampiros, ou qualquer outro exemplo que a imaginação consiga inventar. Existe, aliás, uma ideia que eu gosto muito. Não lembro exatamente de quem que é essa ideia, mas ela é a seguinte. Os gêneros foram feitos para serem rompidos. Se a gente olha para a história da literatura e para as obras que hoje em dia nós consideramos como grandes obras, boa parte delas rompeu com as normas estéticas da sua época, ou propôs algo novo, rompeu com o gênero, transgrediu o gênero, né? Conseguiu sair dele, conseguiu se tornar uma coisa que exigiu que se criasse uma nova classificação, uma nova categoria. Então, para quem gosta de escrever, eu deixo uma dica. Transgredir é necessário. Bom, agora que a gente já deu uma pincelada nesse sentido de literatura fantástica, que eu acredito que seja o sentido que se fale geralmente, esse da literatura fantástica enquanto um gênero que comporta os subgêneros do horror, da fantasia e da ficção científica. Agora que a gente já deu uma pincelada nisso, vamos seguir adiante na nossa caminhada e eu quero falar um pouquinho sobre o realismo mágico, também conhecido como realismo fantástico. O realismo mágico, conhecido também não somente como realismo fantástico, mas também como realismo maravilhoso, é um gênero ou uma escola literária em que há a presença também de elementos sobrenaturais ou fantásticos. A diferença entre o realismo mágico e o tipo de literatura fantástica que a gente estava vendo antes, aquele que comporta o horror, a fantasia e a ficção científica, é que enquanto naquele tipo de literatura fantástica o sobrenatural nunca passa despercebido e é sempre motivo de estranhamento ou questionamento por parte dos personagens, no realismo fantástico
o sobrenatural é tratado como parte da realidade, é tratado como algo completamente natural. Então, o realismo mágico ele mostra o irreal ou o estranho como algo cotidiano e comum. Dois expoentes do realismo mágico são o Borges, Jorge Luiz Borges, escritor argentino, e o Gabriel Garcia Marques, escritor colombiano que, aliás, faleceu esse ano em abril, agora de 2014. Esse aqui é o Borges, um tipo meio misterioso, mas muito inteligente e muito criativo. Esse aqui é um livro dele, o Ficções, que eu recomendo muitíssimo a leitura. É um livro curtinho, dá para ler em 1, 2 dias. É um livro composto por 2 livros, na verdade. O Jardim de Veredas que se Bifurcam e Artifícios. Eu, particularmente, recomendo mais a leitura do primeiro livro, que para mim tem os contos que ilustram melhor o realismo mágico e também a obra do Borges, e que contém os temas que fizeram Borges ficar famoso, no caso, espelho, sonho, infinito, a questão dos escritores fictícios, das obras fictícias também. Outro livro que também não pode faltar quando se fala de realismo mágico é o 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques, que eu coloquei como um dos 2 expoentes, junto com o Borges. Aqui tem uma fotinho dele, ele parecia ser bem querido. Infelizmente ele morreu agora esse ano, em abril de 2014. E, bom, 100 Anos de Solidão também é um livro que ilustra perfeitamente o realismo mágico, eu recomendo também a leitura. E nesse livro se segue a história de uma família através de várias gerações. Eu não vou contar o que acontece, claro, não quero dar spoiler, mas enfim, fica a recomendação de leitura. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre aquele primeiro sentido de literatura fantástica, que eu acredito que seja o mais comum atualmente, e também falamos um pouquinho sobre realismo mágico, vamos na continuidade da caminhada e vamos falar sobre esse livro aqui, Introdução à Literatura Fantástica, Bom, eu não me atrevo a falar o primeiro nome dele, mas o segundo, o sobrenome é Todorov, ou assim acredito eu que seja. E o Todorov ele nasceu em 1939. Ele é um linguista e um filósofo búlgaro. E nesse livro, que eu recomendo bastante a leitura, eu vou falar agora dos pontos principais dele, mas que fique claro que as coisas que eu vou falar não valem pela leitura desse livro. Qualquer pessoa que se interesse por literatura fantástica vale muito a pena ler esse livro. Para quem não está acostumado com teoria literária, pode ser um pouco maçante no início, mas na maior parte do tempo é uma leitura bastante tranquila. Bom, eu vou começar dando um exemplo. Vamos supor uma narrativa que se passe num universo ficcional que tem as mesmas leis naturais que a nossa realidade. Quando acontece algo aparentemente sobrenatural nessa narrativa, mas esse algo gera uma dúvida se o que aconteceu não é só fruto da imaginação de uma personagem ou uma ilusão dos sentidos, ou se é realmente uma manifestação do sobrenatural, essa dúvida, essa hesitação é, para o Todorov, a essência do fantástico. O fantástico, daria para dizer que é ficar em cima do muro. É você não decidir nem se o acontecimento é natural ou sobrenatural. Quando você escolhe uma outra resposta, para o Todorov, você vai sair do fantástico para entrar num de 2 gêneros que são vizinhos ao fantástico, o estranho e o maravilhoso. Eu vou falar mais adiante sobre isso. Bom, o fantástico é essa hesitação que um ser que só conhece as leis naturais vai experimentar quando ele estiver diante de um acontecimento aparentemente sobrenatural. O aparentemente aqui é muito importante. Para o Todorov, a partir do momento que você decide se esse acontecimento aparentemente sobrenatural é de fato sobrenatural ou não, você vai sair do fantástico e entrar num dos 2 gêneros que são vizinhos ao fantástico. No caso, o estranho, quando se decide que o acontecimento não é sobrenatural, ou o maravilhoso, quando se decide que o acontecimento é de fato sobrenatural. Para o Todorov, a fórmula que resume o espírito do fantástico é a seguinte: cheguei quase a acreditar. A hesitação é o que vai dar vida para o fantástico. Bom, com isso bem claro e bem explícito, a gente pode seguir adiante. Mas quem tem que hesitar? É o personagem ou o leitor? Bom, o fantástico ele vai implicar uma integração do leitor no mundo das personagens.
mas isso não significa que as personagens tenham que hesitar necessariamente. Bom, por exemplo, a gente pode ter uma narrativa em que uma personagem, em determinado momento, olha para trás, para sua própria sombra, e lhe parece, ó, ênfase no parece, lhe parece que a sombra se moveu, por exemplo. E por mais que a personagem insista durante a narrativa em lidar com isso de uma forma natural e não passar pela sua cabeça que pode ser algo sobrenatural, isso vai gerando, à medida que o acontecimento vai se repetindo, ou vão acontecendo outras coisas também bastante estranhas, isso vai gerando uma hesitação no leitor, que vai ficar sempre na expectativa de que se descubra se esse acontecimento aparentemente sobrenatural é sobrenatural ou não. Então aqui a gente tem a primeira condição do fantástico, para o Todorov, que é a hesitação do leitor. A maior parte das obras, na maior parte das obras, não só o leitor vai hesitar, como essa hesitação vai estar também representada no interior da obra em alguma das personagens, para facilitar o processo de identificação do leitor com a narrativa. Mas essa segunda condição, a da hesitação estar representada no interior da obra e alguma das personagens, não é necessária para o fantástico acontecer. Outra coisa super importante é que quando se faz leitura de uma obra fantástica, repetindo, no sentido que o Todorov dá para o fantástico, a leitura que se faz não deve ser nem poética nem alegórica. Mais adiante a gente vai voltar para isso. A gente poderia se perguntar por que o Todorov está falando, ou melhor, falou, do fantástico dessa forma, em vez de propor um gênero que fosse definido pela presença do sobrenatural. O problema de propor um gênero definido pela presença do sobrenatural é que a extensão desse gênero seria grande demais. Nesse mesmo gênero, a gente teria obras tanto de Shakespeare quanto, sei lá, a Odisseia e a Ilíada de Homero, ou ainda mesmo a saga Harry Potter. E, bom, são obras bastante diferentes entre si. Recapitulando, as duas condições absolutamente necessárias para que o fantástico possa existir, segundo a definição do Todorov, é que haja hesitação entre uma explicação natural e uma explicação sobrenatural dos acontecimentos, e também que o leitor recuse uma interpretação tanto poética como alegórica dos fatos narrados. Quando a gente lê poesia, é comum a gente ler essas cadeias de palavras não no sentido literal delas, mas criando imagens poéticas, viajando nas aliterações, que são as repetições de sons, viajando nas rimas, na métrica do poema. Bom, esse é o perigo de uma leitura poética para a literatura fantástica. Justamente pela literatura fantástica precisar de um acontecimento aparentemente sobrenatural para gerar o efeito dela mesma, uma leitura poética arruinaria tudo. Você tem que interpretar aquele acontecimento como algo que de fato aconteceu, não como uma imagem poética. Então, o fantástico, ele implica em ficção. Ele exige uma narrativa que seja levada ao pé da letra, que as palavras desse texto sejam levadas ao pé da letra. Eu gostei do trocadilho. Bom, a leitura poética não é o único perigo de interpretação para a literatura fantástica. O texto fantástico também não deve ser interpretado como uma alegoria. Para definir alegoria, eu vou ler aqui a forma como o Todorov definiu, que eu achei muito boa. Uma metáfora contínua se desenvolve em alegoria. Se, por exemplo, fala-se inicialmente do Estado como de um navio, depois do chefe do Estado chamando o capitão, podemos dizer que a imagística marítima fornece uma alegoria do Estado. Primeiramente, a alegoria implica na existência de pelo menos dois sentidos para as mesmas palavras. Diz-se às vezes que o sentido primeiro deve desaparecer, outras vezes que os dois devem estar presentes juntos. Em segundo lugar, este duplo sentido é indicado na obra de maneira explícita. Não depende da interpretação, arbitrária ou não, de um leitor qualquer. Bom, pelo mesmo motivo que a leitura poética é um problema para o fantástico, a alegoria também é. O fantástico deve ser tomado, como eu disse antes, ao pé da letra. O fantástico, então, ele vai durar somente o tempo da hesitação.
seja ela a hesitação de uma personagem ou apenas do leitor. A gente pode, é claro, se perguntar até que ponto uma definição de gênero que permita que a obra mude de gênero por no final se descobrir que o acontecimento aparentemente sobrenatural é ou não de fato sobrenatural se sustenta. Se uma definição dessa se sustenta, né? Mas, bom, segundo Todorov, nada impede que a gente considere o fantástico justamente como um gênero sempre evanescente, que está sempre escapando. Segundo ele também, uma categoria dessa natureza não teria nada de excepcional. E para justificar essa afirmação, ele vai falar sobre a definição dos três tempos, dizendo que o presente é apenas um limite entre o passado e o futuro, e que o maravilhoso corresponderia ao futuro, a um fenômeno desconhecido, jamais visto. Ou seja, o maravilhoso ele acontece quando aceita-se, né, a presença do sobrenatural na narrativa. E que o estranho, quando se descobre, ou enfim, se reduz o sobrenatural, quando se descobre que o acontecimento não tinha nada de sobrenatural e era apenas uma ilusão dos sentidos, um fruto da imaginação de alguém, o inexplicável ele vai ser reduzido a fatos já conhecidos, a uma experiência prévia e, portanto, ao passado. Já o fantástico, caracterizado pela hesitação, ele só pode se situar, é claro, no presente. Embora a arte fantástica ideal, claro, no sentido de fantástico proposto pelo Todorov, saiba se manter em decisão até o final da narrativa, ou seja, não decidir se esse acontecimento aparentemente sobrenatural é ou não de fato sobrenatural, existem muitas obras que tomam essa decisão, seja no final da narrativa ou na metade dela. Enfim, a gente está falando aqui já, eu estou falando já, citando há bastante tempo, os dois gêneros que são vizinhos ao fantástico, o estranho e o maravilhoso. Se se decide, em algum momento da narrativa, que as leis da realidade permanecem intactas e esses fenômenos aparentemente sobrenaturais podem ser explicados perfeitamente pelas leis naturais, então você está num dos gêneros vizinhos ao fantástico, o estranho. Se, ao contrário disso, você tem que decidir, ou melhor, admitir novas leis da natureza, admitir a presença do sobrenatural, então você está num outro gênero vizinho ao fantástico, que é o maravilhoso. Bom, vamos dar uma olhada nesses dois gêneros. A gente tem de um lado do fantástico o estranho e do outro lado o maravilhoso. Entre o fantástico e o estranho vai surgir um subgênero, o fantástico estranho, que são as obras que ficaram por tempo demais no fantástico e acabaram indo para o estranho. Entre o fantástico e o maravilhoso, outro subgênero, o fantástico maravilhoso, que são obras que ficaram tempo demais no fantástico e no final acabaram admitindo a presença do sobrenatural na narrativa. Tem uma representação bem legal disso no livro e eu vou tentar reproduzir ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Bom, eu infelizmente tive que reduzir as palavras a letras, porque senão eu acho que ficaria comprido demais, não daria para ler muito bem, mas vamos lá. Na extrema esquerda, esse E não significa esquerda, significa estranho puro, enquanto o FE significa fantástico estranho, e do lado direito, o FM significa fantástico maravilhoso, e na extrema direita, o M significa o maravilhoso puro. Bom, o fantástico puro, esse que fica na hesitação até o final da obra, que em nenhum momento perde a hesitação, a dúvida, nunca sai de cima do muro, né? Ele seria representado nesse desenho bem pela linha do meio, a que está dividindo o fantástico estranho do fantástico maravilhoso. E isso tem tudo a ver com a natureza do fantástico, com o fato dele ser, bom, bem evanescente. Olhem como estava mais bonito no livro. Mas, bom, eu tentei. Como eu sou canhoto, e os canhotos escrevem com a mão esquerda, eu vou começar falando sobre o que acontece quando o fantástico ele tende para o fantástico estranho. Existem várias explicações que podem ser dadas para que algo aparentemente sobrenatural possa ser explicado pelas leis naturais. Alguns exemplos são o acaso, as coincidências, o sonho, a influência das drogas, as fraudes, os jogos falseados, a ilusão dos sentidos ou até mesmo a loucura. Entre todas essas desculpas que eu acabei de dizer, a gente pode construir dois grupos, o real imaginário e o real ilusório. Bom, no real imaginário, o que acontece é que, de fato, nada aconteceu. Ou foi um sonho, ou loucura, enfim. No real ilusório, o que era aparentemente sobrenatural, na verdade não passa de uma ilusão.
pode ter sido uma fraude, ou um complô, uma teoria da conspiração, enfim, algo que tenha mascarado o que aquilo era na verdade. E o que seria então o estranho puro? Bom, a definição desse gênero é a seguinte: nas obras que pertencem a ele, são relatados acontecimentos que podem perfeitamente ser explicados pelas leis da razão, mas que são, de uma forma ou de outra, ou incríveis, surpreendentes, extraordinários, chocantes, singulares, inquietantes, enfim. São acontecimentos que provocam na personagem e no leitor uma reação bem semelhante àquela que os textos fantásticos provocam. A definição é, como vocês podem ver, bem ampla e imprecisa. Mas assim, esse gênero, o estranho, também é. Ele é bem amplo e impreciso. Aliás, ele só é limitado por um lado, o do fantástico. No outro, ele se dissolve no campo geral da literatura. Por exemplo, os romances de Dostoiévski poderiam ser colocados na categoria do estranho, assim como romances policiais de mistério. Agora que já foi explicado o que é o estranho e o fantástico estranho, vamos para o outro lado do fantástico, aquele que eu teria começado caso eu fosse destro, o lado do fantástico maravilhoso e do maravilhoso. O fantástico maravilhoso nada mais é do que uma narrativa fantástica que acaba aceitando a presença do sobrenatural. O que acontece é que as leis da natureza não são suficientes para explicar esse acontecimento e, portanto, você tem que aceitar a existência do sobrenatural, ou seja, botar um pezinho ali no maravilhoso. Antes de falar do maravilhoso puro, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre os tipos do maravilhoso que ainda recebem uma desculpa, que ainda são justificados, que não são realmente o maravilhoso puro. O Todorov fala de 4 tipos de maravilhoso justificados, ou seja, desculpados, né? O primeiro de todos ele chama de maravilhoso hiperbólico. E nele, os fenômenos que aparecem no maravilhoso hiperbólico não são necessariamente sobrenaturais, a não ser pelas dimensões que eles tomam, superiores às dimensões que são familiares para a realidade que a gente conhece, né? Ele cita um exemplo das Mil e Uma Noites, em que Simba, o marujo, ele afirma ter visto peixes de 100 e 200 côvados de comprimento, ou serpentes tão grossas e compridas que não havia uma que não engolisse um elefante. Seja como for, esse sobrenatural que aparece nesse tipo de maravilhoso não violenta tanto assim a razão. O segundo tipo é o maravilhoso exótico. No maravilhoso exótico, são narrados acontecimentos sobrenaturais, mas sem apresentar esses acontecimentos como sendo sobrenaturais. É como se o narrador ele supõe que o leitor desse texto não conhece as regiões onde estão se desenrolando os acontecimentos. Ou seja, o leitor não tem como colocar esses acontecimentos em dúvida. Novamente, o Todorov ele vai citar uma viagem do Simba ao Marujo, em que o Simba está descrevendo um pássaro de dimensões tão prodigiosas que chegava a esconder o sol. E uma das patas desse pássaro era tão grossa quanto um grosso tronco de árvore. Bom, esse pássaro não existe pra gente, com certeza, até onde se sabe, não existe desde os dinossauros, certamente, mas está aqui descrito. O terceiro tipo de maravilhoso é o maravilhoso instrumental. Nesse tipo de maravilhoso aparecem objetos que, para a época em que foram descritos, só podiam ser mágicos, porque era impossível de existir esse tipo de coisa. Mas objetos que no dia de hoje a gente vê que tinham qualidades perfeitamente possíveis, porque nós temos coisas atualmente que têm essas qualidades descritas nesses objetos. Alguns exemplos que o Todorov dá são um tapete voador, uma maçã que cura, um tubo de longa visão. Atualmente a gente sabe que existe o helicóptero, os antibióticos e o binóculo, que são dotados das mesmas qualidades, mas não são do domínio do maravilhoso. O quarto e último tipo de maravilhoso justificado é o maravilhoso científico, que nada mais é do que a nossa ficção científica. Aqui, o sobrenatural ele aparece explicado de uma maneira racional a partir de leis da ciência, mas de formas que a ciência contemporânea ainda não reconhece e talvez nunca vá reconhecer. E o que seria, então, o maravilhoso puro? O maravilhoso, assim como o estranho, não tem limites muito claros. Ele também só encontra limite num dos seus lados, com o fantástico, enquanto no outro ele vai se dissolver no campo geral da literatura. No caso do maravilhoso, os acontecimentos narrados eles não produzem nenhum estranhamento, nem nas personagens e nem no leitor. Mas o que caracteriza o maravilhoso não é uma atitude em relação a esses acontecimentos que são narrados, mas sim a própria natureza desses acontecimentos.
Por exemplo, o conto de fadas pertence ao maravilhoso, e nunca nos surpreende no conto de fadas um sono de 100 anos ou o fato de um lobo falar. Em oposição a todas as formas de maravilhoso justificado, o maravilhoso puro ele não se explica de nenhuma maneira. É, Pensando agora, daria para considerar o realismo mágico, que também é conhecido como realismo maravilhoso, como parte do maravilhoso. Sempre que a gente vai ler uma obra de ficção, a gente tem que estabelecer um pacto com essa obra. Esse pacto se chama pacto ficcional, que nada mais é do que um acordo, por assim dizer, que se estabelece entre o leitor e o texto, de que os acontecimentos narrados são verdade, né? É basicamente um acordo que se faz para o leitor não duvidar do que está sendo dito. E no maravilhoso, no gênero do maravilhoso, é onde esse pacto ficcional acontece de forma mais coesa. Então, e não só na literatura, no cinema também, nas histórias em quadrinho. Por exemplo, quando a gente assiste Aladdin, tem um tapete voador e em nenhum momento esse tapete voador é motivo de estranhamento. Ele é um fato da narrativa, uma coisa que dentro daquela narrativa tem verossimilhança, embora não tivesse verossimilhança no nosso universo. Mas dentro do universo ficcional, ele tem. No caso do maravilhoso, então, não existe nenhuma hesitação, nem por parte da personagem, nem por parte do leitor implícito no texto, né? É, Eu acho que é importante também, eu acho interessante, na verdade, dar uma pincelada numa outra questão, que é da hesitação versus a adaptação. Tanto na literatura fantástica descrita pelo Todorov, como em vários outros tipos de literatura fantástica, a hesitação é, na verdade, uma forma de preparar o leitor para a passagem do natural para o sobrenatural. É comum que a literatura fantástica comece numa situação perfeitamente natural e daí vá se aproximando com o decorrer da narrativa do sobrenatural. Mas existe também um processo que é inverso ao da hesitação, que se chama adaptação, que seria, no caso, uma narrativa que parte do sobrenatural e então se aproxima do natural. Um exemplo que Todorov dá disso é aqui, A Metamorfose, do Kafka, que é um livro bem curtinho também, eu recomendo muito a leitura. Vocês vão ter bastante coisa para ler depois de assistir esse vídeo, se quiserem seguir as dicas. E nesse livro, o acontecimento sobrenatural está contido todo na primeira frase da narrativa, que é o seguinte: certa manhã, ao despertar de um sonho inquieto, Gregor Samsa descobriu-se em sua cama transformado num insuportável inseto. Segundo Todorov, os melhores textos de ficção científica vão se organizar de uma maneira bastante parecida com essa que a narrativa da metamorfose se organiza, né? Do processo de adaptação. As informações iniciais de um texto de ficção científica vão ser sobrenaturais. Os robôs, os ETs, o cenário lá entre galáxias e planetas. Então, o movimento da narrativa vai nos fazer enxergar quão próximos esses elementos estão da gente hoje em dia. Né? Esses elementos aparentemente maravilhosos, na verdade, não estão tão distantes assim da tecnologia e da ciência que a gente tem hoje em dia. Então, colocado inicialmente diante de um fato sobrenatural, a gente acaba por reconhecer uma certa naturalidade nele. O narrador representado, ou seja, um narrador personagem, ele facilita o processo de identificação do leitor com as personagens, com a narrativa, e facilitando assim também que surja o efeito fantástico, essa hesitação, né? Perante acontecimentos aparentemente sobrenaturais, um narrador natural ele facilita que se crie o efeito fantástico. Isso não significa, é claro, que para criar a hesitação a gente não possa ter um narrador que não seja personagem e, consequentemente, não faça parte desse universo ficcional. Seria muito fácil criar esse efeito ainda assim, colocando umas expressões como sei lá, o personagem está vendo algum fato aparentemente bizarro e o narrador adiciona uma expressão como pareceu-lhe que a sombra se moveu, que nem aquele exemplo que eu tinha dado antes de uma sombra que se movia. Não sei porque que eu fico pensando nisso. É... Ou, enfim, expressões que coloquem em dúvida a percepção do personagem e, por consequência, o leitor
fica em dúvida junto com o personagem, mesmo o narrador não sendo o personagem, né? Bom, já que a gente está falando sobre narradores, eu vou falar um pouco sobre alguns tipos de narrador. Acho que a divisão mais comum que se faz entre os tipos de narrador é aqueles que narram em primeira pessoa e aqueles que narram em terceira pessoa, né? Bom, os que narram em primeira pessoa geralmente são ou o protagonista ou um personagem próximo do protagonista, ou até mesmo um personagem que não aparece descrito na narrativa, mas está observando esses acontecimentos com uma certa distância, como um narrador testemunha, por assim dizer. Já os que narram em terceira pessoa, eles podem ser também um dos personagens, narrando em terceira pessoa, e em algum momento você descobre que é um dos personagens, ou então pode ser um narrador onisciente, que significa que ele sabe absolutamente de tudo, tanto do que está acontecendo das ações, do que acontece no nível exterior, quanto no que acontece no interior das personagens. Ele sabe dos pensamentos das personagens, do sentimento das personagens, ou talvez não de todas as personagens, mas de algumas personagens em específico. Outro tipo, um narrador bem parecido com esse, mas que é um pouco diferente, seria um narrador observador, ele vê todas as ações, mas ele descreve tudo de uma forma mais imparcial. Ele não tem conhecimento dos pensamentos e dos sentimentos dessas personagens. Existe também uma outra forma de classificar os tipos de narrador. No final das contas, ela é basicamente a mesma coisa que eu acabei de falar, mas enxerga somente três tipos de narrador com uma classificação um pouco diferente. Ela foi proposta em 1972 pelo Genet, um crítico francês. Eu vou botar o nome dele aqui para não ter confusão. E a classificação dele é a seguinte: um narrador autodiegético. A diegese nada mais é do que o universo ficcional em que se passa a narrativa. É como se fosse aquele mundo ficcional, enfim, o universo ficcional. Então, o narrador autodiegético é aquele narrador que gera a si mesmo. É o narrador protagonista. É o narrador, enfim, personagem principal do seu universo ficcional. O segundo tipo de narrador, nessa classificação do Genet, é o narrador heterodiegético, ou seja, diferente do universo ficcional, diferente da narrativa. É um narrador que não é personagem, não pertence a esse universo ficcional. Já o terceiro tipo de narrador proposto pelo Genet é o narrador homodiegético, ou seja, semelhante à narrativa, ao universo ficcional, participante dela. Quando se vai escrever e se decide que tipo de narrador usar, a gente tem que ter em mente que tipo de efeito a gente quer criar, né? Bom, é bem raro que um narrador que não pertence ao universo ficcional vá mentir, por exemplo. Enquanto o narrador personagem, por mais que muitas vezes o leitor não espere que isso aconteça, ele pode mentir. Bom, essa escolha de tipo de narrador geralmente se faz baseada em que tom se quer dar à narrativa. Pode ser uma coisa mais confessional, um narrador em primeira pessoa, um tom quase autobiográfico, ou então não, pode ser em terceira pessoa, um narrador onisciente que consiga penetrar os personagens, trazer à tona essas emoções, as emoções mais profundas dessas personagens, e com isso construir uma narrativa com vários pontos de vista, né? Tudo depende do efeito que se quer criar e do tom que se quer dar para a narrativa. O narrador, no final das contas, nada mais é do que a manifestação da voz dessa história, desse universo ficcional, seja um narrador em primeira pessoa ou em terceira pessoa. E bom, já que a gente está falando de voz, eu vou também querer entrar num assunto, dar uma pincelada sobre outro assunto, que é como trabalhar a voz das personagens. Tradicionalmente, existem três formas de se trabalhar a voz de uma personagem na narrativa. A primeira de todas, eu acho que é a mais comum, que é o discurso direto, quando a fala, a voz da personagem aparece indicada por um travessão ou por aspas, que é como se fosse uma representação direta, realmente, do que a personagem está falando. A segunda forma, o discurso indireto, é quando o narrador, a voz do narrador, diz o que a personagem disse. Então vai estar lá o narrador dizendo, ele disse que estava atrasado e precisava correr para o trabalho, ou ela confessou que sentia muitas saudades dele, enfim, qualquer coisa qualquer momento em que a fala da personagem não aparece diretamente, ela
aparece mediada pelo narrador, que está basicamente explicando e mostrando o que ela falou, só que descrevendo, né, a forma e como ela falou. O terceiro tipo de se trabalhar a voz de uma personagem na narrativa, que eu pessoalmente acho mais interessante, não que dê para usar o tempo inteiro, é o discurso indireto livre, que é quando a voz do narrador e da personagem se misturam. Então o narrador está lá descrevendo uma situação, sei lá, acompanhando uma personagem, e de repente tem uma frase com uma exclamação: Nossa, que susto! Ou o que fazer? Várias interrogações, e quando o narrador começa a se perguntar, que na verdade ele tá, o que o narrador está fazendo nesses momentos é deixando vir à tona o que se passa no interior da personagem, né? Então é como se a voz do narrador e da personagem se fundissem. Bom, esse aqui é o meu livro, A Cidade Flutuante. O narrador que eu usei para escrever esse livro foi um narrador heterodiegético, ou seja, aquele narrador que não pertence ao universo ficcional e escreve em terceira pessoa. Aqui aparecem os três tipos de discurso, mas eu acho que o que mais aparece é o discurso direto, que é um recurso realmente muito prático, quando botar realmente o que as personagens falaram. Também aparece o discurso indireto, que é muito bom para enxugar algumas cenas que não tem necessidade de se estenderem por tanto tempo. E em alguns momentos tem também o discurso indireto livre, não só em relação ao protagonista, não só em relação ao Dominó, que é a protagonista, mas também discurso indireto livre com alguns outros personagens. São momentos mais raros, mas aparece também. Como eu tenho o péssimo hábito de entregar demais da história quando eu vou falar livremente sobre ela, conto spoiler demais, eu vou ler para vocês aqui a sinopse que está no verso do livro. Urjuane é a cidade mais importante do Império e, por força do magnetismo, flutua centenas de metros acima do solo. A vida na cidade é tranquila, mas tudo muda quando três surpreendentes acontecimentos perturbam a ordem. Um atentado à vida do imperador, uma misteriosa fenda no céu da cidade e um violento ataque pirata. Dominó, a protagonista, é a estrela do balé imperial. Filha de uma influente integrante do governo, ela descobre que os desastres que atingiram sua cidade guardam estranhas relações entre si. Em meio às descobertas, a bailarina sofre um acidente e cai da cidade flutuante. Enquanto tenta voltar para casa, Dominó constrói novas e improváveis amizades e, com a ajuda delas, vai descobrir que lendas podem ser verdades e sua vida uma grande mentira. Para mim, a cidade flutuante é sobre a viagem, mas principalmente sobre esse processo de descoberta pelo qual a protagonista, a Dominó, ela passa. Sobre a forma como essas descobertas vão transformando o mundo ao redor dela, o mundo exterior, mas também o mundo interior dela. E também como ela vai mudando a forma como ela se enxerga nesse mundo no qual ela vive, né? Bom, o livro está à venda na loja virtual da Saraiva, também na loja virtual da Livraria Cultura e também na loja virtual da Editora Empírio. Agora eu vou tentar responder aquela pergunta do início da palestra, que não sei se vocês lembram, mas eu disse que eu nunca sei muito bem o que responder quando as pessoas me perguntam em qual categoria, né, o livro se encaixa. Porque afinal de contas nunca sei o que as pessoas estão entendendo por literatura fantástica. Segundo a classificação do Todorov, eu diria que alguns elementos da cidade flutuante se encaixam no maravilhoso científico, porque afinal de contas a gente tem uma cidade que flutua centenas de metros acima do solo, por conta do geomagnetismo, mesmo isso não sendo possível ainda na nossa realidade, né? Mas ainda assim existem alguns acontecimentos e elementos na cidade flutuante que geram uma hesitação, que tem um efeito fantástico por um certo tempo, mas acabam no decorrer da narrativa, ou no final, não quero também entregar o que acontece exatamente, acabam decidindo ou pelo estranho ou pelo maravilhoso. Mas eu não vou entregar aqui porque senão perde a graça. Espero que essa caminhada pelos diversos sentidos do fantástico não tenha sido muito entediante. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até mais.